recalcamento e esquecimento, num certo sentido, vai sendo aos poucos sendo questionada pelo Freud, mas nunca totalmente abandonada. Eu tenho a impressão que ao longo da obra dele isso nunca é totalmente abandonado. Ele vai, obviamente, problematizar essa relação, né, entre memória e consciência e esquecimento e recalcamento, ou né, aqui, o material esquecido e o inconsciente. Ele vai permanentemente trabalhar essas associações, mas de qualquer forma a associação entre essas ideias ela é mantida, né? O fato de a gente esquecer, recalcar, gera um adoecimento neurótico, gera conflitos, né? Na verdade, o fato de haver conflito, né, entre ideias nos obriga a abrir mão de algumas ideias e desejos, né, de crenças e desejos, e daí o fato da gente abrir mão, ou seja, destinar essas crenças e esses desejos ao recalcamento, ao inconsciente, faz com que esses desejos tentem retornar. Como as defesas elas estão estáveis e são fortes, esses desejos não conseguem retornar, e então eles só podem retornar através do sintoma. O que o Freud vai começar a perceber aqui, nesse texto do Recordar, Repetir, Elaborar, é que o sintoma, muitas vezes, ele se organiza em torno da repetição. Ou seja, Freud não é muito específico, ele não quer ser muito específico aqui com relação a um sintoma específico. Ele está tratando, me parece, de um quadro geral. O que ele está dizendo é, olha, ao invés da gente recordar esses eventos, afetos, desejos que a gente viveu, essas experiências precoces que a gente viveu, a gente repete essas experiências e não só na análise, mas repete na vida como um todo, o tempo inteiro, em todas as relações amorosas, em todos os momentos, a gente está repetindo. Com isso, eu acho que a gente está, de alguma forma, percebendo um certo tipo de concepção de sujeito que o Freud também está trazendo à baila, né? É um sujeito que, né, o sujeito humano que está muito pouco aberto às experiências atuais que ele vive, né? A impressão que eu tenho é que é um sujeito que aprende pouco, né? Um sujeito que tem muita dificuldade em deixar os circuitos pulsionais que o constituíram, né? De maneira geral, me parece que o sujeito que o Freud está apresentando é um sujeito que resiste muito poderosamente a abandonar os circuitos que deram origem, né, deram origem a ele mesmo, né? Então a impressão é um pouco essa, assim, mas eu comento isso um pouco mais adiante. Enfim, então terminando um pouco esse primeiro parágrafo, o que o Freud está dizendo é que aos poucos, né, a gente está passando então simplesmente do recordar e a reagir, depois falar um pouquinho da resistência, depois o trabalho para superar a censura, finalmente o analista, vai dizer o Freud, emprega a arte da interpretação para identificar as resistências que lá aparecem e torná-las conscientes ao paciente. No final desse primeiro parágrafo, essa relação entre memória e consciência, né, esquecimento inconsciente, fica muito claro, né? Ele fala que trata-se de preencher lacunas da memória dinamicamente, é superar as resistências devido à repressão. Essas Verdrängungswiderstand são resistências do recalcamento, né? Resistências que